Olá, boa noite. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao professor Nitamar, que me orientou nesse trabalho, e ao Felipe Kitamura também, foi meu co-orientador, e todos do Departamento de Imagem da Unifesp, e também agradecer ao Igor e toda a SPR por essa oportunidade. Então, o meu trabalho é intitulado Como características da imagem influenciam o desempenho das redes neurais convolucionais na radiologia. É um trabalho que a gente está realizando lá na Unifesp, e a gente está aprimorando ele, pensando em vias de publicação. Bom, primeiro de tudo, uma introdução muito breve de como que redes neurais convolucionais funcionam. Basicamente, elas são algoritmos de inteligência artificial, são utilizados para atingir alto desempenho em tarefas de visão computacional. E aqui, para mostrar um exemplo bem simples, a gente tem aqui o número 9, ele é representado por múltiplos pixels, e cada um desses pixels tem uma intensidade numa escala de cinza. Essa intensidade, ela vai nessa escala de 0 a 1, e esse número da intensidade da escala de cinza, ele representa o quanto que os neurônios da primeira camada dessa rede vão ser ativados. Essas ativações, elas passam para os neurônios seguintes, até atingir a última camada, e a ativação dos neurônios da última camada que vai determinar qual que é a resposta final da rede. Então, nesse caso, se o 9 for ativado, então ela vai representar como se a resposta da rede fosse que esse número representa um 9, tá? Então, bem resumidamente seria isso. Bom, e quais são as aplicações na radiologia? Aqui só alguns exemplos que eu trouxe da literatura. O primeiro é um artigo que eles usaram para prever deleções cromossomais em gliomas do sistema nervoso central, utilizando redes neurais. O segundo trabalho é sobre a determinação da idade óssea, também utilizando, obviamente, redes neurais. E, por último, para a identificação de achados críticos. Então, as aplicações na radiologia têm sido diversas. Quando a gente olha para outras indústrias, esse aqui é um exemplo desse tipo de caso, você vê que as características da imagem podem influenciar o desempenho das redes. Tá? Nesse caso específico, foi um artigo que eles testaram diversos modelos, e nesse caso eles fizeram um teste com o modelo da NVIDIA para carros autônomos. Quando eles forneciam para a rede neural a imagem da esquerda, a rede traçava perfeitamente um trajeto pela rodovia. Mas quando fornecia a imagem da direita, que é basicamente a mesma imagem, só com uma intensidade de brilho um pouco menor, o algoritmo traçava uma rota direto contra o guarda-reio. Outro exemplo seria um dos artigos recentes de um trabalho que tem sido desenvolvido sobre ataques adversários, em que você injeta um ruído artificial na imagem, e com isso você consegue fazer uma rede que tem um desempenho estado da arte, adotar um comportamento totalmente errado. Então, aqui nesse caso, a gente tem a imagem de um ônibus, a rede era capaz de identificar essa imagem perfeitamente. Foi adicionado um ruído artificial, foi gerada uma imagem que, para nós, ela é basicamente inalterada, mas que levou a um erro grosseiro da rede. E no exemplo de baixo é um outro artigo em que fazem isso, mas alterando somente um pixel da imagem. Então, a rede identificava essas imagens como sendo um navio, um cavalo e um veado, e a gente vê que eles erraram, que a rede errou completamente depois, só pela alteração de um pixel. Alguém pode argumentar que na radiologia a gente, teoricamente, não teria esse tipo de problema, porque na radiologia as imagens seguem padronização DICOM. Então a gente tem padronização de tamanhos de matriz, densidade de pixels, resolução de bits, enfim, diversas características. Então a gente não teria, por exemplo, aquele problema de fornecer para a rede uma imagem com brilho, uma intensidade de brilho menor, que poderia alterar o desempenho, porque seguiria esse tipo de padronização. A questão é que, embora a imagem em si ela siga uma padronização, as patologias elas podem ter diversas apresentações diferentes. Aqui nesse caso são alguns exemplos de hemorragia intracraniana. E olhando essas imagens, será que nós seremos capazes de imaginar qual destas lesões uma rede teria maior probabilidade de acertar ou qual ela teria uma maior probabilidade de errar? Só baseado nas características das imagens. Então, será que essas imagens de baixo ela erraria com mais frequência, as imagens de cima? Quais imagens a rede acerta mais? Então, o objetivo desse estudo foi demonstrar como que o tamanho e a atenuação das lesões em tomografias computadorizadas de crânio poderia influenciar o treinamento e o desempenho final das redes neurais. E isso influenciaria a tomada de decisão para futuras pesquisas e para aplicações de deep learning na radiologia.
Então, como que a gente fez isso? Primeiro, a gente separou um dataset, a gente fez uma busca online Google por tomografias de crânio sem contraste normais, estudos degradados, a gente excluiu dessa pesquisa, e a gente selecionou 100 cortes de tomografias de crânio sem contraste normais. A gente fez vários testes com essas imagens que a gente obteve, tá? Mas para todos esses testes, a gente teve que, obviamente, dividir o dataset de treinamento, validação e teste, que é uma metodologia de validação cruzada para a gente ter certeza que a gente poderia extrapolar os resultados para uma população geral. Então, no teste 1, a gente fez a avaliação da influência do tamanho das lesões. Então, a gente introduziu lesões sintéticas homogêneas nas imagens normais, em 3 tamanhos diferentes, e a gente manteve a atenuação constante. Então, a gente fez 3 tipos de lesões sintéticas, uma pequena, uma média e uma grande. E a gente introduziu na tomo de crânio normal. Todas elas tinham a mesma atenuação. Então, aqui só para exemplificar, na coluna da esquerda as lesões pequenas, no meio as lesões médias e, por fim, as lesões grandes. Todas com a mesma atenuação. E a gente treinou a rede neural para identificar essas imagens. Todos os grupos tinham a mesma quantidade de imagens, tá? E depois a gente fez a análise estatística do resultado final. Qual desse tipo de lesão a rede aprendeu mais facilmente. No segundo teste, a gente utilizou lesões reais. A ideia era reproduzir a metodologia do primeiro teste, mas agora para ver se a gente poderia encontrar o mesmo tipo de resultado para lesões reais, não só sintéticas. Então a gente também classificou por tamanho, a gente dividiu em pequenas hemorragias e grandes hemorragias, também mantendo a mesma quantidade de imagens por cada grupo. Aqui é só um exemplo, à esquerda lesões pequenas, à direita é um exemplo de lesões grandes. E novamente a gente treinou uma rede neural e avaliou e fez uma análise estatística final do resultado. E por último, o terceiro teste para avaliar agora a influência das atenuações das lesões para o desempenho final da rede. Então a gente utilizou as lesões sintéticas, de novo, homogêneas, introduziu nas tomografias de crânio normais, mas agora a gente classificou essas imagens por atenuação. Então aqui um exemplo, a gente usou lesões aqui na coluna da esquerda, são lesões bem hiperatenuantes, e depois vai reduzindo a atenuação até a última coluna da direita, são lesões isoatenuantes. Até é difícil para nós identificar em alguns casos aqui. Então, nesse último teste, a gente agrupou essas lesões por atenuações, treinou a rede e avaliou o resultado final. Então, quais foram os resultados que a gente obteve? Para o primeiro teste, que avaliava o tamanho, a gente viu que lesões grandes tinham uma acurácia melhor do que as lesões médias e pequenas. E a gente aplicou o teste T-Student para avaliar se a diferença era significativa entre essas acurácias e foi observado que sim. Entre os 3 grupos, a diferença era estatisticamente significativa. Para o segundo teste, era para avaliar agora lesões reais entre lesões grandes e pequenas. A acurácia também foi diferente. Para lesões grandes, a gente obteve uma acurácia melhor e o teste de Student também demonstrou uma diferença significativa entre os 2 grupos. E por último, o teste das atenuações. Então a gente teve atenuação alta, média, baixa e isoatenuante. A gente viu que entre as lesões de média e baixa atenuação, comparando com os 2 extremos, tanto com alta ou isoatenuante, o teste T mostrou uma diferença significativa. Então, entre os extremos, né, comparados com média e baixa atenuação. Tá? Bom, então, nesse estudo, o método ele demonstrou uma acurácia alta para detectar lesões grandes e hiperatenuantes e um desempenho menor, mas ainda razoável para lesões menores. Os resultados sugerem que as redes podem apresentar variações no desempenho para a classificação de imagens médicas, dependendo das características da lesão. E comparando isso com a literatura, esse aqui é um artigo do Luciano Prevedelo, de identificação de achados críticos. Quando ele avalia os exames falsos negativos, ele vê que era muito frequente a presença de hematomas subdurais crônicos. E se a gente observar, são lesões que são pequenas e elas muitas vezes são isoatenuantes ao parênquima encefálico. Então, quais foram as limitações do estudo? Primeiro, que a classificação das imagens elas foram realizadas por diferentes intensidades numa escala de cinza, ao invés de atenuação na escala Hounsfield. Então, aquelas imagens sintéticas que a gente adicionou, a gente não tem como medir a atenuação numa escala Hounsfield da lesão sintética. A gente fez baseado numa escala de cinza. Então, se a gente quiser deixar algo mais acurado, mais aplicável à vida real, seria interessante usar lesões reais, que a gente pudesse medir a atenuação, obter essas imagens do Pax em vez de usar a imagem do Google, né?
A gente teve uma pouca variedade de tamanhos e de atenuações. Não foram avaliadas outras características, como formas, heterogeneidades, graus de realce, médio de contraste. Então, outras várias características de imagem a gente não avaliou. E também não foram avaliadas as relações das características da imagem com o volume de dados necessários para treinamento. Em todos os casos, a gente manteve a quantidade de imagens igual para todos os grupos. Então, próximos passos. Um próximo passo interessante era exatamente esse, relacionar esses achados nossos com a quantidade de dados. Vamos imaginar que a gente pretende treinar uma rede para identificar lesões, por exemplo, hemorragias intracranianas, e a gente pretende também treinar uma rede para identificar calcificações na mamografia. A gente sabe que a calcificação é uma lesão muito menor do que a gente vê uma hemorragia intracraniana. Então, quantas imagens a gente ia precisar para treinar esses algoritmos? Provavelmente a gente ia precisar mais para mamografia. Será que é verdade? Será que não? Então a gente não fez essa relação, seria interessante. Outro passo interessante é utilizar esse tipo de representação de dados, que é o cubo OLAP, que fala. Esse cubo ele é um método de você observar dados de uma maneira multidimensional. Então você consegue. É como se fosse um gráfico, mas em vez de você ser um gráfico 2D, que você só vê o eixo XY, só dois tipos de dados, aqui você consegue avaliar vários dados ao mesmo tempo. Então imagina que um desses cubos seja um método de imagem, seja lá ultrassom. E daí quando a gente abre esse cubo, você vê lá dentro a relação entre a ecogenicidade da lesão, o tamanho, a heterogeneidade, formato, e você pode. Esses cubos são cubos dentro de cubos. Você vai abrindo e você vai vendo como esses dados se relacionam lá dentro. De repente, até seria interessante um tipo de aplicação que você pudesse avaliar esse tempo real. Você falar, eu pretendo avaliar lesões pequenas, hiperatenuantes, e tentar relacionar isso com a quantidade de dados que você vai precisar para ter uma boa acurácia no futuro. Então, é uma ideia. Bom, então a conclusão é que, apesar das redes terem uma capacidade impressionante de acurácia, ela frequentemente demonstra um comportamento inesperado, e na medicina esse comportamento pode levar a consequências desastrosas, e as nossas descobertas apoiam a necessidade de investigação das variações dos dados que possam levar a erros dos algoritmos. É isso.